A paz do Senhor, prezado professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus, estamos na 12ª lição deste trimestre, já está findando aí o nosso trimestre para a glória de Deus. E hoje estamos com a participação da professora Eleide. Seja bem-vinda. Olá, paz do Senhor. Deus abençoe a todos os professores e professoras que estão nos acompanhando e os alunos também, né? Que eu sei que tem alguns alunos pré-adolescentes que nos acompanham nessas aulas, nos podcasts. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Exatamente. Os queridos alunos, eles são sempre bem-vindos aqui. Querido professor, hoje nós estamos com a lição de número 12, que tem por título Fé, né? E a prática da palavra de Deus. Graças a Deus, temos aqui alguns objetivos, como destacar que a verdadeira fé é acompanhada de boas obras, como também ressaltar o poder transformador do testemunho cristão e também distinguir a diferença entre o comportamento de sábios e tolos. Graças a Deus, professor. E aí, professora Eleide, o que é que temos para nós? Vamos lá, né? Essa é a parte mais difícil, viu, Rose? É a fé Exatamente. e a prática da palavra de Deus. Não adianta só ler nem estudar. Nós precisamos colocar em É prática aquilo que verdade. lemos, aquilo que estudamos. Responsabilidade, né? Temos responsabilidade com a palavra e com o reino, né? Porque não é só é, não é só Deus e eu, né? Não é a minha vida só interessa a Deus, não. Nós precisamos ser exemplo, né, para o mundo e também para os fiéis, como disse o apóstolo Paulo. Ele diz a Timóteo: "Ó, ninguém despreza a tua mocidade, né? Assim como nós devemos dizer para os nossos pré-adolescentes. Timóteo também era um jovem adolescente, não era pré, mas era adolescente, né? Quando foi chamado por Paulo para é, trabalhar junto com ele, né, em prol do reino, e ele disse: "Olha, ninguém despreza a tua mocidade, mas seja exemplo para os fiéis." Nós precisamos, como cristãos, né, como membros É verdade. do corpo de Cristo, nós precisamos ser exemplo, não só para os fiéis, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. A, a Bíblia diz assim: olha, não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Está escrito em Tiago, capítulo 1, no versículo 22. O texto base da lição, que se encontra em Lucas, no capítulo 46, no capítulo 6, do verso 6 a 49, né, o Senhor ele vai trazer ali o princípio, né, de uma parábola, quando ele faz ali algumas comparações. Ele compara a vida cristã com uma construção, e ele diz assim: olha, que o homem sábio é aquele que, ao construir uma casa, ele cava profundo na rocha e ali ele inicia a sua construção pelo alicerce. E aí, quando é que nós estamos convictos, né, de que o Senhor, nós precisamos colocar em prática, nós estamos mais praticando do que só lendo a palavra de Deus. É quando essas ações elas fluem naturalmente na nossa vida. É Não verdade. somos cristãos ou não somos crentes ou não somos fiéis, né? Porque praticamos boas obras, mas praticamos boas obras porque somos fiéis. É exatamente o contrário. No saber escolar número 1, diz assim: será que estamos vivendo uma vida coerente com a palavra de Deus? E o que é viver coerente com a palavra de Deus? Tem uma dinâmica bem interessante, né, é essa que eu quero passar para os professores hoje. O título dessa dinâmica é O que Deus quer de mim? O que verdadeiramente o Senhor quer de nós, né? Porque nós ensinamos que devemos orar, nós ensinamos que devemos é, ler a palavra, meditar na palavra, viver a palavra, mas dentro dessa ação prática de viver a palavra, quando é exatamente que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Ou será que nós estamos ali alinhados com a vontade de Deus para as nossas vidas? E essa dinâmica é muito interessante porque ela começa, né?
fazendo com que os alunos pensem em coisas boas, nas bênçãos, né? O que é que nós desejamos do Senhor? Porque nós gostamos muito de pedir, né, Rose? Falar sério que a gente Exatamente. pede muito. A gente É pede, verdade. a gente pede bênção, porta aberta, mas todas essas coisas, né? A palavra do Senhor diz lá em Mateus, no capítulo 6, diz assim, ó, que todas essas coisas o Senhor já sabe que você precisa, né? Mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Aí o que é que o aluno quer? O que é que você está precisando? O que é que você deseja nesse momento da parte de Deus? E aí o professor, o que é que ele vai fazer antecipadamente? Ele vai chegar na sala de aula já com pedaços de papel, certo? Com referências bíblicas ou simplesmente de ações práticas da palavra. Por exemplo, seja fiel, seja obediente, seja solidário, né? É, seja exemplo, e assim sucessivamente. Algumas palavras que, alguns textos que façam referência ou não com a palavra, mas que esteja alinhada com a palavra de Deus. E aí os alunos podem ou fazer, ou só pensar, né, naquilo que querem, ou eles podem, o professor pode entregar também para cada aluno um pedacinho de papel, onde ele vai escrever ali o seu sonho, né, ou o seu desejo para aquele momento, a bênção que ele deseja naquela situação, alguma coisa semelhante. E aí o professor ele pode pegar os seus papeizinhos que já estão lá escritos, com as referências bíblicas, né? E com Uhum. a palavra de ordem, né? É, e ele vai fazer o quê? Ele pode colocar numa urna para ser sorteada, ou numa bexiga para se tornar mais divertido, e o aluno vai lá, estoura e pega o papelzinho e lê, né? Mas o Uhum. importante é que esse professor ele consiga trazer a atenção dos alunos para esta dinâmica. Porque o aluno ele vai dizer o que é que ele deseja, né? Ah, eu preciso de uma cura. O meu sonho é ser médico ou alguma coisa semelhante. Ele vai dizer o seu sonho, mas em seguida ele vai dizer aquilo que Deus quer dele, né? Porque cada um já sorteou o seu papel, ou estourou o seu balão e pegou lá a sua orientação, a sua palavra de ordem, onde vai estar escrito: seja fiel, seja obediente, né? Seja mais tranquilo, seja apaziguador, e assim sucessivamente. Busque mais o reino de Deus, leia mais, ore mais, porque segundo a palavra, quem ora muito tem muito poder, e quem ora pouco tem pouco poder, e quem não ora nada não tem poder nenhum, não é verdade? É, Então, então que o Senhor ele abençoe esse momento, eu acredito que vai ser bênção para a vida dos alunos, porque eles vão compreender que viver em Cristo tem um preço, né? E não é o preço de sangue, nem preço de dor, nem o preço da cruz, não, não é nada disso, né? Porque esse preço por nossa alma, exatamente. o Senhor já pagou. Mas o É preço de verdade. ser cristão é viver segundo a palavra, é ser obediente à palavra, é viver alinhado com a palavra do Senhor. E aí, ele sendo alinhado com a palavra, ele vivendo, né, de acordo com o que a palavra nos orienta, ele colherá o fruto da sua obediência. E É aí verdade. não vai precisar ficar correndo atrás de milagre, porque os princípios florescerão na sua vida, né? É verdade, minha amada, que bênção, né? Graças a Deus por essa dica tão rica, né? Estamos aqui, prezado professor, para fornecer, para mandar dicas pedagógicas, né? Para que, assim, as suas aulas sejam mais atrativas, porque essa faixa etária, os pré-adolescentes, eles exigem, né? Isso de nós, nós vemos aí a cada dia mais, a, as tecnologias estão todo vapor aí, e nós podemos sim utilizá-las, né? Fazendo uma atividade na sala de aula, utilizando essas novas tecnologias, que vai Sim, assim auxiliar ainda mais,
é a sua aula. Quanto você vai Com falar, certeza. querido professor, nesta lição maravilhosa sobre a fé e a prática da palavra de Deus, né? É muito interessante passar para os meus alunos que, além da prática, o testemunho, ele diz muito alto na questão da prática, porque quando a gente pratica a palavra de Deus, nós somos diferentes, né? É. É muito diferente, as pessoas se comportam diferentes, né? Então, nós temos aqui, querido professor, uma outra atividade prática para ser feita, pode ser chamada de dinâmica, né? Que tem como objetivo mostrar que a fé cristã precisa ser transmitida corretamente e vivida na prática, né? Como? Por nossas atitudes. As nossas atitudes elas vão refletir em quem nós somos. Então, no momento que a gente vai, como dica também, utilizar, além dessa dinâmica que eu vou colocar, as novas tecnologias, vocês podem estar usando aquele aplicativo que eu já falei aqui, o Kahoot, né, e O pode Kahoot. estar fazendo algumas perguntas para os pré-adolescentes dentro dessa temática, né, sobre a questão da fé, né, a fé e de que forma nós podemos estar transmitindo a palavra de Deus através do nosso testemunho. Então, o professor pode estar aí colocando algumas perguntas e no momento da aula, né, pode estar respondendo justamente com os seus alunos, de uma forma que o aprendizado aconteça. Porque hoje, querido professor, nós vemos o grande número, né, de pessoas cada dia mais, né? E aí é muito interessante saber que cada pessoa, cada aluno, ele tem uma forma diferente de aprender, né? Então, cada aluno ele aprende e tem a diferença de um para o outro. Então, essas dicas pedagógicas, ela vem justamente auxiliar esses alunos, né, para um melhor aprendizado. Então, no momento que a gente utiliza do Kahoot para fazer perguntas bíblicas sobre a lição, é uma forma de interagir, né, de colocar esse, Sim. esses pré-adolescentes que têm uma maior dificuldade de socialização a participar melhor das aulas. Então, como será a nossa dinâmica? Essa dinâmica é a mensagem da fé. Seria interessante, professor, que você pudesse levar os seus alunos para um lugar mais um lugar maior, né, que tiver na igreja, para que eles possam fazer essa atividade. E nós vamos utilizar ali a Epístola de Tiago 2:17, a fé sem obra é morta, é exatamente isso. E aí você vai utilizar-se de um papel, que você vai colocar uma frase inicial e apresentar aos seus alunos, né, como nossa fé em Deus deve aparecer em nossas atitudes todos os dias. É uma das coisas que a gente tem que refletir com nossos alunos. E aí você vai pedir aos participantes que façam uma fila, né, ou até mesmo um círculo, e o primeiro participante lê a frase em segredo. É tipo aquele telefone sem fio. Essa dinâmica é bem parecida. E aí ele deve sussurrar a frase no ouvido do próximo, como no telefone sem fio que eu coloquei aqui. Cada pessoa repete a frase, para o próximo apenas uma vez. E o último participante deve falar em voz alta a mensagem que recebeu. E depois você, professor, vai ler juntamente com a sala, aquela frase que foi colocada no papel e mostrar ao grupo, porque muitas vezes a mensagem muda no caminho e explicar que na vida cristã nós não devemos apenas falar de fé, mas vivê-la corretamente, né? Para que as pessoas vejam em nós aquilo que nós acreditamos, em quem nós acreditamos. Assim como É. aprendemos com Jesus Cristo, né? Nossa vida deve demonstrar amor, verdade, bondade e obediência a Deus. E aí nós temos algumas perguntas para fazer no final dessa atividade, né, dessa dinâmica. As pessoas conseguem ver nossa fé através de nossas atitudes? Olha aí a pergunta para refletir em grupo. O que em nossa vida mostra que seguimos a Cristo? Precisou botar uma placa e dizer eu sou cristã? Não, queridos, através do nosso testemunho, né? Das nossas boas ações. Se tiver a oportunidade de visitar uma pessoa, né, e levar uma cesta básica, né? Porque a Bíblia fala isso. Então, a gente pode sugerir isso aos nossos alunos.
O professor pode estar fazendo um passeio, juntar ali, juntar toda a sala em um outro dia e fazer um passeio ali, a algum tipo de asilo ou de uma entidade que esteja precisando de uma determinada ajuda. E aí a gente vai mostrar a atitude de cristão na prática, né? E também como podemos viver melhor aquilo que é que nós acreditamos. Então, querido, essas são as dicas pedagógicas da lição de hoje. Nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de servir. Queremos agradecer ao pastor Martins, queremos agradecer também ao nosso DENEC, né? E que Deus abençoe a professora Eleide com suas considerações. Amém. Saber escolar número 2 diz assim: nosso jeito de viver deve refletir a fé que professamos, né? Você disse algo interessante, que é viver a palavra. A gente não precisa colocar uma placa na testa e dizer assim, eu sou crente, né? Mas a nossa vida, né, nós precisamos começar pregando o evangelho com a nossa vida. Antes de falar, né, nós precisamos viver. E aí entra, Rose, aquilo que estudamos na semana passada, alinhamos com esta semana e encerraremos o trimestre com chave de ouro, né? É Porque verdade. é uma palavra, uma lição que se alinha com a outra. Primeiro, aprendendo a estudar a palavra, aprendendo a aprender a palavra, e aí colocando, né, e aprendendo a ser a palavra. Então, aí você coloca em prática. Você vive a palavra e ela fala por você, a sua vida fala por você. E aí, vivendo esta palavra, professores e alunos, né, serão muito mais abençoados. Então, professor, viva essa palavra. Ore, interceda pelos seus alunos. Faça um jejum por eles, para que eles consigam absorver, viver e participar desta aula juntamente com você, aproveitando todos os momentos da aula e que essa aula seja uma bênção para a sua vida e também para a vida de cada aluno que vai participar dela. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus, chegamos ao fim de mais um podcast, CBD em síntese, graças a Deus, com o momento pedagógico. E este canal, professor, é feito e dedicado a você. Compartilhe, se inscreva, né, pois aqui traremos sempre dicas e orientações pedagógicas para as suas aulas. Que Deus Amém. abençoe.